Nesse vídeo eu quero te contar uma grande mudança que eu fiz nas minhas práticas pessoais de yoga e o impacto que isso vem gerando para mim e como que você também pode se beneficiar disso, tá? Então, para começar, de onde veio essa grande mudança? Eu comprei um livro de 1977, é a terceira edição do Prontuário de Swastika Yoga, do professor De Rose, é um livro muito antigo. E esse livro, ele traz uma sistematização mais original, vamos dizer assim, do Swastika Yoga. E ele é um livro muito prático, uma escrita um pouco difícil, um pouco densa, um pouco técnica, não é de fácil compreensão, mas muito bom. E esse livro trouxe uma série de aulas práticas para serem testadas. E me chamou muito a atenção isso, tá? E diante da leitura desse livro, eu quis experimentar, eu quis fazer uma aula, umas aulas que estavam ali para ver o que aconteceria. E no que eu comecei a colocar aquilo ali em prática, em uma semana, depois de uma semana fazendo essas aulas, eu percebi um alívio absurdo de uma dor lombar que eu estava tendo. Que dor lombar que é essa? Vamos lá, vamos voltar no contexto. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive nenhuma dor, assim, nenhum problema de coluna, de costas, nada, hérnia, enfim, nada. Mas um dia, isso deve ter uns meses, eu deitei na cama de barriga para baixo e aí peguei no sono ali, meio de qualquer jeito. E depois de um tempo de soneca, sei lá se eu fiquei ali uns 20 minutos, 30 minutos, não me recordo exatamente quanto tempo foi, mas depois de um tempo ali, eu acordei e minha coluna estava acabada, estava com uma dor lombar horrorosa. E eu pude ter a experiência pessoal de algo que muitos alunos já haviam me relatado, eu havia ajudado eles. Eu já tive vários alunos que travaram nas costas e falavam o quanto que era debilitante aquilo. Eu tive exatamente essa experiência. Tudo era debilitante, tudo era difícil. Era difícil sentar, era difícil levantar, era difícil andar, agachar, fazer os movimentos mais básicos do dia a dia se tornaram um desafio absurdo. Tudo era complicado. E diante dessa dificuldade, eu fui fazendo algumas aulas, alguns alongamentos, enfim, fui tentando lidar com aquilo e consegui ficar bem sem precisar tomar remédio nem nada, só praticando yoga mesmo, que eu já sabia. Mas ficou um pequeno resquício, assim, movimentos específicos, tipo quando eu agacho para dar banho no Theo, né, meu filho, tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses hoje, inclusive. E eu agachava para dar banho nele, ficava ali de cócoras, 10, 15, 20 minutos dando banho nele, brincando na banheira, tá, não sei o que, não sei o que. Na hora que ia levantar, opa, tava uma levantada meio parcelada, vamos dizer assim. E isso ficou esse resquício dessa dor nas costas que eu tive. E aí quando eu peguei uma prática específica e comecei a fazer, eu percebi que em uma semana essa dorzinha residual tinha sumido. E isso me chamou muita atenção, por quê? Porque a prática de yoga que eu estava fazendo antes, ela era infinitamente mais, eu vou usar a palavra mais difícil, tá? Porque, sei lá, você que está aqui me assistindo, se você visse a minha prática de yoga anterior, você iria ver os asanas, as técnicas corporais que eu fazia, e você ia dizer, pô, isso aí é desafiador, isso aí eu acho que eu não dou conta. E as técnicas que eu passei a fazer com essa nova prática, você olharia e diria, pô, isso aí é muito fácil, isso aí até eu dou conta, até eu que nunca pratiquei yoga na minha vida, eu consigo fazer o que você está fazendo. E, e é realmente assim, eu tô falando isso com toda a sinceridade, porque quando eu fui fazer a aula, eu subestimei ela. Eu olhei para as técnicas que estavam ali descritas e falei, cara, isso vai ser meio chinfrim, isso vai ser meio piegas, mas eu vou tentar. Eu vou experimentar. E fui surpreendido pelo resultado. Além desse resultado específico nas minhas costas, que foi assim o que me chamou a atenção de imediato, porque foi muito rápido e foi muito bom poder tirar o Theo do banho de novo
mais alegre, mais sorridente e sem parcelas. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, mas depois disso, outras partes da minha prática de yoga também foram ficando mais fluidas. Gente, isso aqui é quase que título de curiosidade, tá? Você que ainda não tem uma rotina de praticar yoga, releve isso. Mas veja só, eu, no meu nível de prática, com a experiência que eu tenho e com o hábito que eu já consegui criar, hoje, já pratiquei mais no passado, tá? Mas hoje, a minha prática diária inclui ficar 40 minutos sentado de pernas cruzadas. E há pouco tempo atrás, esse ritual aí de 40 minutos de pernas cruzadas não estava sendo o mais prazeroso da vida. E depois que eu comecei a fazer essa aula mais simples, isso também melhorou. A minha meditação começou a ficar mais forte. Fazer o meu treinamento de pranayama começou a ficar mais fácil, evoluindo os ritmos. Então eu vi uma série de efeitos na minha prática. E vendo tudo isso acontecer, eu comecei a resgatar alguns conceitos que eu já conhecia do yoga, mas por qualquer razão que eu não sei te citar, foram ficando para trás, foram sendo esquecidos. Eu fui focando em outros aspectos da prática, fui me preocupando com outras coisas e fui deixando, digamos, o básico para trás. Sabe aquela coisa de fazer o básico bem feito? Eu deixei isso para trás. E o estudo desse livro me fez resgatar esse básico bem feito. E fazer coisas muito simples começaram a gerar um efeito muito forte em mim. Não apenas fisicamente, no alívio das minhas costas, mas também em outros efeitos sutis da prática também. Isso me faz chegar no segundo ponto que eu queria conversar com você nesse vídeo. Talvez o ponto principal, que é a importância de uma coluna forte para o yoga. Eu tenho falado agora recentemente, eu vou fazer muito em breve um programa novo de yoga focado para esse alívio da dor nas costas. E eu tenho falado muito sobre isso. E talvez possa soar para algumas pessoas que isso é uma coisa muito focada no físico. Bom, se você quiser somente esse efeito físico, sim, será focado nisso para você. Mas se você quer evoluir no yoga e praticá-lo com foco em autoconhecimento, na filosofia, e incorporar isso na sua rotina, saiba que esse processo de você fortalecer as suas costas é extremamente necessário. Por quê? Eu vou tentar falar isso, eu vou falar de uma coisa profunda, mas eu vou tentar falar do jeito mais simples e óbvio possível, para não ficar complicado. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo técnico e difícil com nomes complicados. Então o que acontece? Para a gente entrar em meditação, tá? Você precisa conduzir a energia do seu corpo por um canal energético que existe ao longo da sua coluna vertebral. E a energia tem que passar por esse canal e chegar aqui, ó. Pronto. Quando essa energia chegar aqui, no famoso terceiro olho, acho muito feio isso, é o Agnya Chakra, tá? É um centro de força que tem aqui. Mas quando a energia chegar aqui, você vai chegar no estado de meditação, ok? Isso te daria uma forte sensação de clareza mental, de estabilidade emocional, de muitas intuições, uma capacidade criativa muito grande, uma capacidade intuitiva muito grande, e tudo isso seria aflorado quando você entra num estado mais profundo de meditação. Para isso acontecer, é isso que tem que rolar. Energia passar por esse canal energético e chegar aqui. E esse canal energético, toda vez que a gente fala de canal energético, de corpo energético, a gente está falando de uma coisa que tem correspondência no físico, tá? Existe ou não existe? Indiferente. Pense nessa questão energética como um modelo para explicar um efeito que ele é sutil, ele não é denso, ele não é físico. Então, criaram-se modelos para explicar isso, tá? Estou tentando botar tudo do jeito mais simples possível. Então, imagine que você tem ali um canal energético que passa por dentro da coluna, e a energia tem que passar por ali e chegar até aqui. Tem que sair lá da base da coluna e chegar até aqui. Para isso acontecer, adivinhe, a coluna, esse canal energético, ele tem correspondência com a nossa própria coluna. Então, a sua coluna fisicamente, ela tem que estar bem para que esse processo energético aconteça.
A energia é uma matéria mais sutil do que é a nossa coluna, do que é o nosso físico. Então, se o físico não estiver bem, aquilo que é mais sutil também não estará. Então você precisa cuidar do que é mais denso para que o que é mais sutil também aconteça. É por isso, é por essa mesma lógica que se você levar um pé na bunda, se você terminar um relacionamento e você começar a sofrer, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar direito. Por quê? Porque suas emoções não vão bem por causa do fim de uma relação, de um namoro, de um casamento, sei lá. Aconteceu uma coisa muito triste ali, aquilo mexe com as suas emoções. A mente, a concentração, o foco é algo mais sutil que as emoções. E você não consegue fazer uso dessa inteligência mental porque o emocional está te atrapalhando, o emocional não está bem, ele é uma barreira. Então você precisa cuidar desse emocional para que depois você consiga focar naquilo que é sutil também, que é a sua mente, a sua concentração, o seu trabalho, o seu estudo. Então a lógica é essa. Eu preciso estar com a minha coluna forte, flexível, saudável, e ela estando nesse estado físico favorável, o corpo energético, a parte energética, ela responderá de forma correspondente. É por isso que, ao ter esse efeito físico de falar, nossa, parei de sentir dor nas costas, minha lombar parece que agora está, não diria 100%, mas, sei lá, ela estava 90%, agora ela está 97%, eu diria. Então, minhas costas ficaram melhor, minha postura ficou melhor, minha lombar parou de doer. Automaticamente, a minha meditação ficou mais forte, ficou mais intensa. A minha prática de coisas sutis também acompanhou esse progresso. Então, se você está buscando um yoga com foco em algo a mais do que o físico, se você está buscando essa evolução de autoconhecimento, se você está buscando essa transformação pessoal através da prática, saiba que o fortalecimento da sua coluna é extremamente necessário, é extremamente importante. E dito isso, você pode se questionar, tá, mas e aí, André, como que essa prática, quanto tempo eu preciso dedicar para que essa prática dê certo, para que essa prática dê resultado? E aqui eu vou ser bastante sincero e pouco passar a mão na sua cabeça. Mas é o que eu penso de verdade, tá? Hoje mesmo eu fiz um post lá no vizinho, no Instagram. Eu posso falar isso aqui? Ou será que vão parar de distribuir o vídeo por isso? Mas enfim, eu fiz um post lá. E lá eu ensinei 3 técnicas para aliviar a dor nas costas, aliviar aquela rigidez matinal. Posso até mostrar aqui. É o Hastinasana. Vou mostrar rapidão. Vai dar uma quebrada no vídeo, mas não vai te incomodar não, eu acho. Ó, é o Hastinasana, que é essa movimentação aqui. Diria que essa é a mais importante, inclusive. Quando você acorda de manhã, os seus discos intervertebrais eles estão desidratados, porque você passou a noite sem beber água, obviamente. E quando você faz isso, existe um movimento nos músculos paravertebrais, um movimento de zigue-zague. Um contrai, o outro alonga e vice-versa. Que quando isso acontece, acontece um massageamento desses discos intervertebrais. E isso estimula a reidratação deles. Então é muito recomendável que você acorde, beba uns bons copos d'água, pelo menos uns 2, e faça esse movimento aqui ó, durante 5 minutos. Isso daqui me salvou quando eu estava travado da lombar. Eu fazia isso todo dia, era maravilhoso. Às vezes repetia no meio do dia também, se ficasse muito tempo sentado trabalhando. A segunda posição é o Pristhasana, que é aqui, ó, com as mãos atrás das suas coxas, você abrir o peito, tomar a cabeça para trás e alongar bem as suas costas. Ou melhor, você até forçar um pouco as suas costas. Mas isso aqui é uma extensão de coluna. É uma posição que ativa a musculatura, tá? Para que você melhore a sua postura, alinhe os seus ombros. Ao longo do dia isso tem um efeito muito positivo. E a última era... Vou ter que baixar um pouquinho a câmera para mostrar essa. A última era um Hamsasana, que é exatamente a posição de descontração. Você sentar aqui nos calcanhares e estender os braços lá para frente. Aqui você ajuda a descomprimir, principalmente essa região lombar, mas toda a região das suas costas. Então, eu ensinei essas 3 posições.
lá no Instagram hoje. Se você pegar essas 3 posições e fazer de manhã, você vai sentir um alívio? Vai. Te garanto que vai. Eu te garanto porque eu estava com a coluna travada e eu fiz isso e resolveu. Ajudava. Ajudava a começar o dia com mais dignidade. Então ajuda. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso aqui? Você pode fazer 1 minuto de cada posição, vai levar 3 minutos. Você pode pegar a primeira posição e fazer por 5 minutos, que vai ser melhor, recomendo que você faça isso. As outras 2 você fica mais 1 minuto, vai dar 7 minutos. Você vai se sentir bem. Talvez, isso seja o suficiente para você não sentir dor ao longo do dia. Fazer isso todo dia talvez resolva a sua dor, tá? Pode ser. Mas, sinceramente, eu acho que você deveria fazer mais do que isso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Isso aqui que eu mostrei para você agora pode aliviar a dor, mas em termos de fortalecimento das suas costas, em termos de melhora da sua postura, em termos de alinhamento da sua coluna, em termos de estímulo para o seu corpo, para os seus músculos torácicos, é limitado. É realmente. O que é isso aqui? Isso aqui é uma aspirina, entre aspas. É para aliviar. Alivia rápido. Mas se você quiser realmente fazer com que a dor jamais faça parte da sua rotina, eu acredito que você deveria fazer uma prática de yoga mais completa. Eu acredito que você precisa fazer uma quantidade de posições a mais. E não imagine que isso vai ser fisicamente desafiador, tá? Digo isso com toda a sinceridade de quem fazia uma aula, uma prática de yoga muito mais difícil há 1 mês atrás. Passei a fazer uma prática mais simples, aparentemente mais básica, visivelmente mais fácil e estou tendo muito mais resultado. É uma coisa impressionante. Então, eu te garanto que não é nível de dificuldade. Eu vejo muitas pessoas se limitando a entrar no yoga por causa de medo do nível de dificuldade. Eu não dou conta, eu não tenho flexibilidade. Cara, acredite, confie. Inclusive, nesse momento, deve ter uma aula aqui disponível no meu canal. Sempre tem uma aula disponível. Pelo menos eu tento fazer isso. Às vezes o YouTube bloqueia por causa que eu coloco música no fundo. Mas eu acredito que nesse momento, se você olhar no meu canal, vai ter uma prática de yoga disponível. Vai lá e dá uma olhada. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. E vai se sentir muito bem com isso. Onde é que eu estava? Sim. Então, para você fazer uma prática mais completa, com mais movimentos, associando uma respiração, associando uma descontração, associando outros tipos de técnicas, além do aspecto corporal, você precisa investir 30, 40 minutos do seu tempo. Você que está começando agora, tá? Você que é um iniciante, assim, do zero, do zero, do zero. Se você, melhor, se você não, conforme você vai progredindo na prática, mantendo a disciplina e agregando mais e mais técnicas para sua prática, tornando ela um pouco mais ampla, um pouco mais completa, é natural que esse tempo comece a crescer um pouco mais, tá? Chegando ali até 1 hora. Eu acho que 1 hora de prática em um dia é um tempo bem interessante para você que está simplesmente buscando qualidade de vida. Acho que você vai conseguir ter muito disso dedicando 1 hora de yoga no seu dia a dia. Se você quer algo muito além, se você está querendo uma evolução mais na direção da expansão de consciência e meditação, aí a gente vai para outra conversa. E talvez você precise dedicar mais tempo, tá? Mas a médio e longo prazo, você que quer esse bem-estar físico, eu acredito que 1 hora de prática por dia é o suficiente para você se sentir muito bem. Quando eu digo sentir muito bem, é ter uma postura, ter um alinhamento de coluna, ter um fortalecimento de músculos, um alongamento que te permite viver todos os dias sem dores, sem você nem se preocupar mais com isso, tá? É o que eu estou vivendo agora. Sinceramente, para mim era uma coisa meio abstrata. Eu nunca tinha travado nas costas como eu travei agora. Há 1 mês atrás, não sei lá quanto tempo atrás, mas há uns meses atrás. E eu pude ver como que é limitante aquela dor, como que é chata aquela dor, e foi muito bom ter encontrado essa prática e estar fazendo isso agora, e estar me sentindo muito melhor, mais leve e ágil no dia a dia.
Então, eu deixo para você o convite. Eu vou sim lançar um programa de yoga voltado para esse fortalecimento da coluna. Quem é meu aluno já na comunidade Sato está tendo acesso a isso já está fazendo essas práticas. Mas você, que de repente quer conhecer o yoga, quer começar do zero, quer só esse bem-estar físico que a prática pode proporcionar, quer começar com um pouco de orientação, um pouco de instrução, você tem a oportunidade de participar desse programa. Vou deixar as explicações dele aqui na legenda desse vídeo, de como vai funcionar, de como você vai participar. E se você quiser, se fizer sentido para você, vai lá, me manda mensagem, me manda um direct, a gente conversa, eu te explico como vai ser. O fato é que se você entrar agora, você vai entrar como membro fundador desse programa. E eu vou te dar 50% de desconto aí no valor de inscrição, beleza? Enfim, eu te explico tudo isso lá no direct se você tiver interesse. Se você não tiver, se inscreve no canal, faz as técnicas que eu te mostrei aqui hoje para te dar um alívio e não deixa de conferir as outras práticas que sempre tem aqui, que são completas e que eu tenho certeza que vão gerar um impacto maravilhoso na sua rotina. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!